aí, galera? Aqui é a professora Raíssa Costa de Biologia, das nossas atividades curriculares complementares. E eu tô aqui hoje para uma aula super importante e relevante para que você aprenda aí sobre aquele grupo de organismos, né, bem pequenininhos ali, que são as bactérias, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância, sobre as características, né, sobre os tipos de reprodução dessas bactérias, e eu quero que você anote tudo que é importante aqui hoje. Então dá um print, né, aí na tela, ou então faz as suas anotações, porque você vai precisar desse conteúdo, tá certo? Então vem aqui comigo. Observa que eu coloquei aqui para você, primeiramente, uma célula de uma bactéria. Então você vai, né, comigo observar que essa célula é uma célula extremamente simples. As bactérias são organismos muito simples, não tem complexidade, a célula ela tem poucos componentes e é um organismo ali que consegue, né, funcionar e ter o seu metabolismo mesmo com poucas estruturas. Você vai observar que essa bactéria ela tem duas estruturas que servem aí para sua locomoção. Uma é o flagelo, então essa bactéria consegue se locomover, né, através desse flagelo, ou ela pode ter cílios, que também servem, né, para o processo de locomoção. Esses cílios, eles estão aparecendo aí na nossa imagem com o nome de fímbrias, tá? É um outro nome que também pode aparecer para a gente. Ainda nessa célula, você consegue aí encontrar uma membrana plasmática, que é uma estrutura de revestimento da célula bacteriana. Essa membrana plasmática ela é feita de dois componentes, que são as proteínas e os açúcares, né, os carboidratos. Então essa bactéria tem uma estrutura de limitação na sua célula. Lembrando também que essas bactérias elas são unicelulares. Então se é uma bactéria unicelular, ela só possui uma célula. Tudo que ela precisa fazer tem que estar, né, ali, tem que compor essa célula, tá certo? Além da parede celular, ela também vai ter a membrana plasmática. A membrana plasmática, então, é uma estrutura que delimita a entrada e saída de substâncias. A gente fala que a membrana, ela é permeável, né? Existe aí uma permeabilidade seletiva. Ou seja, essa membrana, ela vai delimitar quem entra e quem sai através, né, dessa bactéria, tá certo? Além também, né, de proteger essa célula bacteriana, é uma estrutura de passagem. A gente encontra também que ao redor dessa bactéria a gente vai ter uma cápsula, que também é uma estrutura de proteção. Essa cápsula, muitas das vezes ela pode ser uma cápsula mais gelatinosa, tá? E dentro da bactéria a gente vai ter ali um compartimento que a gente chama de citoplasma, que normalmente estaria ali inseridas as organelas, mas lembra que a célula bacteriana não tem organela, tá certo? É uma célula, inclusive, que a gente vai denominar de uma célula procarionte, tá? Uma célula extremamente simples. Pró vem aí, gente, de antes, né? Primitivo, primeiro, tá certo? Carionte vem de carioteca, que é ali o envoltório, né, que se tem no núcleo. Então, elas vieram antes da existência desse envoltório. Portanto, célula bacteriana não tem núcleo, tá certo? Raíssa, mas eu tô vendo, né, aí na imagem, uma denominação de nucleóide. E aí eu já quero que você, né, anote aí que esse oide na biologia, geralmente ele se remete ali a algo que seja falso, tá certo? Então seria um falso núcleo, tá bom? Dentro dessa estrutura a gente vai encontrar o material genético dessa bactéria, que é o seu DNA. Então, como um organismo vivo, né, como todos os organismos vivos, a bactéria ela possui também, né, o seu material genético, tá certo? Outra coisa que a gente vai encontrar são os plasmídeos. Eu quero que você destaque aí, porque plasmídio é uma estrutura muito importante. Então, do que se trata, né? O que é isso? É uma estrutura que vem de um fragmento do DNA. Pensa o seguinte, na tua célula, o teu DNA, ele está protegido pelo teu núcleo, correto?
Na célula da bactéria não tem núcleo, ou seja, esse DNA ele não fica protegido, ele fica disperso, né, ali nessa célula. Alguns fragmentos, né, alguns pedaços desse DNA podem se soltar. E quando eles se soltam e ficam por ali, a gente vai denominar eles de plasmídio, tá certo? Então isso é muito importante aí para você destacar, tá certo? Bora lá. A reprodução das bactérias, ela pode se dar ali de duas maneiras. A forma assexuada, né, que é a forma sem gametas, tá certo? É uma forma ali que não gera variabilidade genética, ou seja, é praticamente um processo de clonagem. Aquela bactéria que se reproduz de uma forma assexuada, ela faz um clone de si mesmo, né? Então a gente não vai ter aí um aumento, né, um incremento dessa variabilidade. E também ela consegue se reproduzir de forma sexuada, onde de fato não vai ter a presença de gametas, né? A gente vai analisar isso, mas existe uma troca de informação genética. E se existe uma troca, isso já é um ponto positivo, né? Porque toda vez que a gente troca, a gente muda, né? Então, quando há essa mudança, essas bactérias elas podem ali, né, sofrer, né, um aumento na sua variação, tá certo? Bora lá. Essa reprodução que eu estou mostrando aqui para vocês, com o nome de bipartição, é uma reprodução que é ali um processo muito simples, onde essa bactéria ela vai conseguir, né, ali produzir uma outra bactéria igual a ela, tá certo? Vamos relembrar aí o que eu falei para vocês, que a bactéria é um ser unicelular. Então, se essa bactéria faz um processo, por exemplo, de mitose, ela não está fazendo simplesmente uma mitose, ela está se reproduzindo. Se uma bactéria vira duas, eu não tenho agora uma bactéria de duas células, isso não existe. Agora eu tenho duas bactérias. Então, o que vai acontecer na bipartição? Essa bactéria ela vai crescer, tá certo? Depois ela vai duplicar o seu material genético, né? Ali vai duplicar as suas estruturas e posteriormente ela vai se separar, formando então duas células. Existe variação? Não existe. Uma é igual à outra. E aí eu queria que você pensasse comigo, qual é a vantagem desse tipo de reprodução? A gente pode destacar que é vantajoso. Porque é mais rápido, certo? Porque um organismo sozinho, ele conseguiria se reproduzir ali em centenas de bactérias, né, de uma maneira muito rápida, em questão de horas, tá certo? E qual seria a desvantagem? Elas são todas iguais, ou seja, se você tomar uma medicação, um antibiótico que mata uma bactéria, você conseguiria matar todas elas, tá certo? Então, existem aí, né, vantagens e desvantagens nesse tipo de reprodução. Essa próxima reprodução que eu estou mostrando aqui para vocês já é uma reprodução que vai aumentar a variabilidade, tá certo? Então, essas bactérias, o que elas vão fazer? Elas vão se encontrar, né? Elas ali se agregam, se juntam, elas formam entre elas uma ponte, tá? Uma ponte feita de citoplasma. Essa ponte a gente vai denominar de pile, tá? Ou então de pelo, conforme vocês observam aí na imagem, tá certo? Essa ponte, então, ela serve como um canal de passagem. E aí, quem vai passar? O material genético dessa bactéria. Existe uma transferência, né, como você pode ver, de material genético. Lembrando das estruturas da bactéria que a gente falou, né, há pouco tempo aí, o que você vai, né, analisar comigo nessa imagem? O que é passado? Lembra que a gente falou de uma estrutura chamada de plasmídio, né? Então, esse plasmídio, que é um pedaço, né, que é um fragmento do DNA, ele pode ser passado através dessa ponte, fazendo então com que essa bactéria que recebeu o plasmídio, ela já seja uma bactéria modificada. A partir do momento, né, que ela muda, a gente interpreta que houve uma variação, então ela é uma nova bactéria, tá certo? Então, o primeiro aí que a gente colocou com variação foi a conjugação, tá bom? O segundo que a gente vai colocar é a transdução, tá? O que envolve esse processo? Anota que esse processo ele sempre vai envolver a participação
de um vírus, certo? Então, o vírus, ele funciona ali, né, como um transportador de material genético. A gente vai nomear esse vírus de bacteriófago, tá? Conforme aí a gente observa na imagem. Então, esse vírus, ele chega na bactéria A, consegue entrar nessa bactéria, ele utiliza essa bactéria, inclusive, para ele se reproduzir, e quando ele sai dessa bactéria e vai para uma próxima, pode ser que ele leve uma parte do material genético da bactéria anterior. Então, quando ele chega nessa nova bactéria, conforme você olha aí na imagem, a gente percebe, né, que esse vírus, ele vai servir, né, como esse transportador. Chegou aqui na nova bactéria, ele vai levar um fragmento de material genético. Se essa bactéria ela está recebendo, né, esse material genético, ela vai então, né, ali ser uma nova bactéria, um novo organismo, tá certo? Então, assim como lá na conjugação, a gente falou da presença de uma ponte, aqui na transdução, a gente sempre vai ter a presença de um vírus, tá certo? Então, isso é muito claro pra gente lá nas nossas questões. Vou citar ainda para vocês um terceiro caso, que não aparece tanto assim, mas é possível, tá? Que é o da transformação. E essa transformação pode significar o quê? Então, imagina, por exemplo, o indivíduo está com uma doença bacteriana. Vou dar o exemplo para vocês da tuberculose, tá? O indivíduo está com tuberculose, ou seja, ele está com várias células ali de bactérias no seu corpo, está com muitas bactérias ali que causam a tuberculose, tá certo? O que acontece nesse processo, né, de transformação bacteriana? As suas bactérias boas, as bactérias, né, sadias, elas podem acabar absorvendo o material genético daquela bactéria ruim, daquela bactéria que causa uma doença, passando então a ser uma bactéria ruim também. Ou seja, ela se transformou, tá certo? Então, Raíssa, quer dizer que o indivíduo que tem tuberculose, as células boas dele podem passar a causar a doença também? Podem. Nesse caso, essas células, elas se transformaram, essas bactérias, né, elas se transformaram, tá certo? Então, analisa aqui comigo essas questões, tá? Para a gente fixar melhor esse conteúdo, tirar aí qualquer dúvida que tenha ficado, ampliar, né, o nosso conhecimento a respeito desses seres, né, que são aí as bactérias. Leia aqui comigo. Um grupo de pessoas deu entrada em um hospital após ingerirem um bolo de aniversário comprado em estabelecimento comercial. O diagnóstico foi intoxicação por uma bactéria do gênero Salmonella. Marque a alternativa que indica a descrição correta de uma bactéria, tá certo? Bora lá. Um organismo macroscópico, unicelular e eucarionte. Gente, macro é algo grande, né? E a bactéria a gente não consegue sequer visualizá-la, né? Então ela não vai ser macroscópica e nem eucarionte, tá? Na letra B fala pra gente microscópico, tá? Unicelular e procarionte. Micro, então quer dizer pequeno, de fato as bactérias são muito pequenas. Unicelulares, porque elas só possuem uma célula. E procarionte, que é uma célula mais antiga, tá? Uma célula aí mais simples. Ok, vamos deixar aí, né, essa segunda alternativa pra gente. Na letra C, fala pra gente de novo que é um ser eucarionte. E a gente já descartou essa possibilidade. Na letra D, fala pra gente que é um organismo macroscópico, ou seja, um organismo ali, né, grande. E na letra E, ele cita pra gente a característica de ser um organismo heterotérmico, né? Hétero quer dizer diferente, térmico vem de temperatura, né? E essas bactérias, né, elas não conseguem reajustar, né, ali essa temperatura. Portanto, a gente vai marcar a letra B, que diz pra gente que as bactérias são microscópicas, são pequenas, elas são unicelulares e elas têm células, né, bem primitivas, que são essas células procariontes, tá bom? Leia aqui comigo essa outra questão. A rifampicina é um dos antibióticos utilizados para o tratamento da tuberculose.
Seu mecanismo de ação consiste na inibição da transcrição nas células do Microbacterium tuberculosis. Sob a ação do antibiótico nas células bacterianas, haverá comprometimento. Então, vamos analisar qual é o efeito de uma medicação, né, ali na célula da bactéria. Lembrando que a medicação específica para a bactéria é antibiótico, tá? Então, toda vez que você toma antibiótico, você está tomando uma medicação para matar bactéria. Por isso que a gente não pode tomar antibiótico, né, aí de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, tô com dor de cabeça, vou tomar um antibiótico. Tô com dor de barriga, vou tomar um antibiótico. Isso não pode acontecer, porque você acaba aí, né, matando cada vez mais as bactérias mais frágeis e deixando aí, né, selecionando as bactérias mais resistentes. Isso é muito grave, tá bom? Bora analisar. Letra A, exclusivamente na produção de proteínas. Letra B, exclusivamente da produção de DNA. Letra C, exclusivamente da produção de RNA. Letra D, da produção de RNA e de proteína. E na letra E, da produção de DNA e RNA. Daí eu queria que você voltasse comigo lá, tá, no nosso enunciado, que fala que a medicação vai inibir a transcrição das células. Transcrição, gente, é um processo que ele é feito para a síntese de RNA. E depois que a gente faz RNA, a gente faz proteína. Portanto, a gente vai acabar comprometendo os dois processos, tá certo? Com isso, a gente vai marcar a letra D, tá? Bora lá, mais uma, que fala o seguinte: as bactérias diferem quanto à fonte primária de energia para seus processos metabólicos. Por exemplo, antes da gente ler aqui, né, as alternativas, vamos colocar aqui, né, mais uma informação. Gente, as bactérias, elas podem produzir seu alimento ou não, tá? Existem aquelas bactérias que produzem seu alimento através de dois processos. Elas podem fazer fotossíntese, ou seja, produzem seu próprio alimento através da luz, ou elas podem fazer quimiossíntese, tá? Nesse processo, elas produzem o seu alimento através da energia química, tá certo? Existem ali também as bactérias que não produzem seu próprio alimento. Existem as bactérias que elas são consumidoras, existem aquelas, né, decompositoras, que é um tipo de consumo, existem aquelas que vão fazer fermentação. Então, a gente tem ali, né, vários tipos diferentes de bactérias. Com isso, vamos analisar, né, aqui o que a nossa questão nos diz. Essa bactéria 1, né, que é a Chlorobium, utiliza energia luminosa. Gente, energia luminosa já fica aí uma dica pra gente, né? 2, a Begetoa utiliza energia gerada pela oxidação de compostos inorgânicos, compostos químicos, tá? E 3, a Microbacterium utiliza energia gerada pela degradação de compostos orgânicos, componentes do organismo hospedeiro, ou seja, faz sentido pra gente que se tem um hospedeiro é porque essa bactéria está dentro de alguém, tá bom? Vamos aqui analisar. Gente, essa primeira bactéria, ela está fazendo fotossíntese, porque se ela está absorvendo energia luminosa, luz, gente, é fotossíntese, né? Então já associa aí. A segunda bactéria, ela também é uma produtora. Ela está produzindo a sua energia, só que aqui a partir de compostos químicos, tá certo? E essa terceira bactéria, a gente consegue analisar que ela vai ser uma consumidora, porque ela está dentro de algum organismo, consumindo ali a matéria orgânica de dentro desse organismo, tá certo? Então, ela é um organismo consumidor, tá certo? Vamos ali para as nossas alternativas. Com base nessas informações, indique a alternativa que relaciona corretamente essas bactérias com o seu papel nas cadeias alimentares de que participam. Com isso, a gente já viu, né, que são 2 bactérias produtoras e uma bactéria consumidora. Com isso, a gente vai marcar aí a letra E, tá certo?
Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha feito o máximo aproveitamento possível. Convido você a acessar o nosso plano de estudo para que você tenha mais informações, mais questões para responder, treinar um pouquinho mais. Convido vocês também a seguir a nossa plataforma Gonçalves Dias lá no Instagram, vai lá no YouTube também, ativa o sininho para que você saiba, né, toda vez que tiver um vídeo novo ou assistiu esse vídeo, dá lá um like pra gente, isso ajuda muito a nossa plataforma e eu te espero aqui numa próxima aula. Tchau, tchau!